Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, internautas que nos acompanham pelo YouTube, você no Radinho de Pilha, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Com ela, de edredom, burca, tudo que tem direito, fugindo do frio, Deus, Maria de Fátima Miranda. E o Gerson fazendo palminha ali, né? Mas tá frio. Lá fora, ruge a tempestade do calor, do mormaço, o que for. Mas aqui, com esse arzinho, tá certo. Paulo Renato. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Graças a Deus, estamos juntos. A todos vocês, prezados amigos ouvintes internautas, vamos lá. Vamos pegar o nosso Livro dos Médiuns, porque esse programa ele é maravilhoso. O Luz na Penumbra, eu lembro que quando eu conheci a doutrina, eu estudava as obras de Allan Kardec ouvindo Luz na Penumbra, né, com grandes pessoas aqui participando, pessoas que passaram por esta rádio, por esses microfones e deixaram tanta contribuição. Muitas delas aqui estão ainda até hoje, mas lembrando aí de tantos companheiros abnegados que a gente deve essa gratidão, né, pela dedicação que tiveram. Eu lembro que eu chegava em casa à noite ansioso para ligar na Rádio Rio de Janeiro e estudar, porque era fantástico, era a oportunidade que eu tinha de aprender doutrina espírita, ouvindo pessoas dedicadas, estudiosas, aqui nesses microfones. E como nós falamos no programa passado, Paulo Renato lembrava disso. Quem de nós ia imaginar, Paulo Renato, um dia, né, Miranda, que nós três estaríamos aqui agora, reunidos, falando na Rádio Rio de Janeiro, estudando aqui o Livro dos Médiuns, junto com vocês, amigos ouvintes. Nunca sonhamos com isso na nossa vida, hein, Paulo? Não, mas o Paulo Renato era o sonho dele, não era, Maria de Fátima? Ele adorava o negócio de falar em microfone. O Paulo Renato, eu sei, ele sempre... Marco Aurélio que eu digo. Ele não podia ver um microfone que ele... Corria, ele colocou até microfone na CF. É impressionante, né, Renato? Como é que as coisas acontecem. Justamente, é o que nós conversávamos antes, né? Deus nos conduz para situações que nós não esperávamos. E nós lembramos, certa feita, Jesus com Pedro, conversando, falou para Pedro: Pedro, chegará um dia que alguém te tomará das mãos e te levará aonde você não deseja ir. E Pedro, depois refletindo sobre isso, entendeu que foi o Paulo, na época Saulo, que sugeriu a ele que se pregasse o evangelho ao povo chamado gentio, quer dizer, que saísse daquela situação, entre aspas, de algum conforto da casa do caminho e fosse, digamos assim, adquirir as marcas do Cristo na doação de si mesmo, no sentido de pregar o Evangelho. Como Paulo dizia, né, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas graças a Deus sou o que sou, e que deste momento em diante ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. Quer dizer, nem Paulo sonhava, nem de perto, com aquela grande missão que o esperava. Se Paulo não se considerava digno de ser chamado apóstolo, nós vemos tantas pessoas aí que dizem que são apóstolos, mas... E Paulo falava dessa missão, ele dizia que Jesus, tem uma citação dele muito clara, que Jesus o selecionou antes de ele nascer. Depois ele compreendeu isso mais tarde. Mas quem dissesse para ele, a época que ele era Saulo, estava lá no auge no Sinédrio, quem falasse para ele que ele seria um grande divulgador do cristianismo, e na verdade nós temos o cristianismo graças a ele, que divulgou, senão o cristianismo teria morrido ali em Jerusalém mesmo, com a mistura, com a miscigenação lá do farisaísmo. Mas quem falasse para ele
daquela grande missão que eu aguardava, com certeza seria apedrejado. Faria como Sadoc, seu amigo, outros tantos, falaria para ele as muitas letras que fazem delirar. E nós estamos aqui, né, cumprindo aí a nossa humilde tarefa, porque nós sabemos que muitos dos nossos ouvintes, muitos dos internautas que aí estão, têm conhecimento muito mais profundo que o nosso, de doutrina espírita. Isso. Mas nós nos colocamos aqui como humildes estudiosos para compartilhar conhecimento, né? Estudamos, refletimos juntos e temos certeza que é uma grande oportunidade que a vida nos oferece. Então vamos pegar o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 31. Fala aí, Paulo Renato. Não, desculpa, é que nesse sentido a gente até agradece as pessoas que nos fazem determinadas observações depois do programa. Porque aqui nós estamos estudando, buscando os recursos na própria memória. Então, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, naquele dia tu citou no livro errado. Aí a gente fala, né, aconteceu comigo. Depois fala, não, depois que acabou o programa eu percebi que o livro não era aquele. Mas a gente pergunta, mas o conteúdo era aquele? O conteúdo era a citação do livro que não era. Aí a gente lembra como o Chico, né, o importante é ficar com o conteúdo. A referência bibliográfica é ótimo para consulta posterior, mas o mais importante é guardar o ensino. Então, nessa nossa conversa, nessa troca de experiências aqui, é natural, comum, é aceitável mesmo, que a gente, ao lembrar de um fato, de um exemplo, de um conceito espírita, que tentando ajudar o ouvinte na citação da referência bibliográfica, é natural que a gente às vezes cite o livro errado. Sim. Né? Mas que a pessoa que descobriu que o livro é errado, né, na citação, ela guarde o exemplo, né, que foi dado, referenciado, e ela fale para os colegas, o livro fulano se enganou, é o livro tal, mas o que ele falou é realmente aquilo, o livro é que está equivocado. Até porque seria complexo, né? A gente ter na mente todos os livros que nós já lemos, todos os capítulos. É claro que tem companheiros que têm uma memória prodigiosa, né? Aquela memória fotográfica. Mas, como disse Paulo Renato, o que importa na prática é o conteúdo, né, daquilo que está sendo dito. Então vamos lá, capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Vamos hoje começar um novo tópico aí, que é sobre as mensagens, né, sobre as sociedades espíritas. Então, aí um assunto muito interessante. A primeira mensagem já inicia com uma nota, né, acho que de Kardec aqui, não é isso? Então, vamos ler aqui. Das comunicações que se seguem, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em sua intenção. Outras que nos foram transmitidas por diversos médiuns encerram conselhos gerais sobre os grupos, sua formação e obstáculos que podem encontrar. Então, quem está querendo aí fundar uma casa espírita, vale a pena ler atentamente aqui essas mensagens que estão aqui no capítulo 31 sobre as sociedades espíritas. Kardec diz aí que são comunicações que foram dadas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em sua intenção. E aí a primeira mensagem, que é no item 16, é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. E ele vai dizer o seguinte: por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, como uma prece, que disponha ao recolhimento? Porque ficais sabendo, sem o recolhimento, só tereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão onde os chamam com fervor e sinceridade. É o que ainda os homens não compreendem bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo. Vós que, se o quiserdes, podeis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, porém, sob a condição de que também, de vosso lado, nos secundeis e vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a desempenhar. E aí, Maria de Fátima Miranda, ele já começa aqui nos dando uma dica de que o ideal é a gente começar as nossas reuniões, as sessões das casas espíritas,
por uma invocação geral, uma prece. É para que não saiamos improvisando, não é? Quando nós vamos nos reunir no objetivo sério, onde o Evangelho é a bússola e temos Jesus, nós pelo menos na oração, que não seja muito longa, que não seja uma palestra nem um discurso, mas seja que realmente um pedido de ajuda para que possamos dar uma boa oportunidade, uma boa utilidade àquela oportunidade. E que saiamos do improviso, porque os Espíritos conhecem a cada um de nós, a proposta do grupo, não é? E aquilo que está no entorno para nos auxiliar. Paulo Renato. É justamente, e quando se começa uma reunião, né, espírita, com uma prece, nós estamos demonstrando, não só para nós que ali estamos, mas para os espíritos desencarnados que frequentam a reunião, estamos demonstrando que estamos reunidos em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a nossa proteção, a nossa segurança, depositamos na sabedoria deles. Então, é interessante que a gente se coloque à altura daqueles a quem evocamos, aqueles a quem nos colocamos à disposição. Porque às vezes a pessoa se coloca à disposição de um protetor, de alguém que a tutela, diz que confia, mas não se sujeita à disciplina sugerida, né? Então, é como a criança, né? A gente vai sair com a criança, dá algumas recomendações, fala, fique sempre do meu lado, não largue da minha mão. Quer dizer, a gente vai dar uns parâmetros que geram a segurança para a criança. Se ela fugir das recomendações, as consequências podem não ser muito boas para ela, e a culpa não vai ser do tutor, daquele que a conduz. Então, não só elevar o pensamento a Deus nas chamadas sessões, né, nas aberturas das sessões, mas estarmos em condições adequadas para que as forças do bem nos auxiliem no momento. A prece, ela é fundamental. Às vezes a gente acaba levando a questão da oração como um mero ritual. Não deveria ser assim, né? Porque a gente fala assim, vai começar a reunião, tem que fazer a prece. Esse tem que, às vezes a gente não entende que não é uma obrigação simplesmente, mas que é uma necessidade, já que buscamos o contato com os bons espíritos. Então, se eu sou chamado a fazer uma prece e eu faço essa prece de forma mecânica, né, puramente por não tem que fazer, o sentimento não está ali. É muito importante que quando eu sempre converso isso com a minha esposa, com o meu filho, que a gente às vezes vai dormir, tem que fazer a prece. Eu falei, não, tem que fazer. Às vezes tem uma briga aí, uma confusão danada, aí não, agora tem que parar para fazer a prece. Eu falei, porque fazer por fazer, só para dizer que eu fiz, vira um ritual, não é, Miranda? E a doutrina espírita busca, Kardec sempre fala que não tem ritual. Quando a gente transforma a prece no ritual, ela perde seu valor. E principalmente num momento assim, né? Que os ânimos já ficam cada um, aí tem que fazer a prece, vamos dizer, agora pode parar que tem que ser Jesus aqui. Para de brigar. O ideal seria até que quando a situação começasse a se dizer, olha, seria interessante que nós fizéssemos uma pausa para que Jesus viesse nos dar tranquilidade nisso que está acontecendo agora. É o ideal. E interessante que ele fala aqui, sem o recolhimento não tereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Esse recolhimento não diz respeito, claro, a tão somente estar se reunido em nome de Deus, de Jesus, em nome do bem, né? Porque nós podemos nos reunir em torno de um assunto, mas sem termos uma ideia comum sobre os objetivos daquela reunião, e nem concordarmos e termos uma discordância perniciosa sobre tal assunto. Então, quando ele fala reunir, fazer o recolhimento, ele sugere que esse recolhimento seja feito dentro, como nós falávamos antes, dentro das disposições necessárias. Então, às vezes a reunião, por exemplo, vai começar às 8 horas.
Aí as pessoas estão 7:55 lá numa conversa que não é própria, que não é adequada, seja na casa espírita ou na própria residência, uma conversa que não diz respeito à atividade que vai se iniciar, seja o culto no lar, seja uma reunião propriamente mediúnica, e de repente a pessoa fala, está na hora, deu 8 horas. As pessoas sentam, ficam com a aparência de recolhimento, porque há um silêncio por fora e um tumulto por dentro, e às vezes a pessoa reclama, digamos, da produção da reunião. A reunião não foi tão boa quanto esperávamos, tal. Os benfeitores não conseguiram ou não deram as comunicações que nós esperávamos. Mas às vezes a culpa é nossa mesmo, né? A gente fala assim, vamos nos concentrar para a prece. E a gente sempre lembra que a questão de concentrar é reunir em algum ponto. Se concentra determinados objetos num canto da casa, né? num espaço qualquer. Mas essa ideia da concentração espírita, ela tem a ver com aquilo que vai se concentrar, com aquilo que se vai recolher. Então, se a pessoa sabe que tem uma reunião espírita, no caso, em nosso exemplo, a tal horário e tal dia, naquele dia, pelo menos, ela tem que fazer um esforço maior para recolher material adequado à reunião, material psíquico, emocional adequado à reunião. De modo que, quando se dê o horário da reunião, ela possa, numa figura, depositar na mesa da reunião aquilo que ela recolheu durante o dia, para que a produção, no caso mediúnica, seja de acordo com aquilo que os benfeitores planejaram para a reunião. Então, às vezes, a gente passa o dia todo numa angústia, numa exacerbação, digamos, dos nervos, e na hora da reunião a gente se exige uma concentração, um recolhimento, uma paz que não consegue ter, porque o seu dia todo foi de indisciplina e sem a vigilância. Volta a questão da vigilância. Sem a vigilância sobre nós mesmos, o momento do recolhimento não vai ser produtivo. A gente fala assim, às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, poxa, quando eu estava concentrado a reunião acabou. Quer dizer, ela ficou quase 1 hora tentando ajustar os pensamentos na harmonia da reunião e não conseguiu. Né? Quando ela estava conseguindo, a reunião acabou. Então, é só lembrando que esse recolhimento tem a ver com aquilo que a pessoa produziu durante o seu dia. Né? Que ninguém pense, ninguém tenha ilusão de que pelo fato de sentar a uma mesa para se reunir em nome de Jesus, Jesus vai tirar dela toda a perturbação que voluntariamente ela recolheu durante o seu dia. Então é necessário ter essa atenção para essas palavras que às vezes parecem soltas no texto. Né? No livro Missionários da Luz, do médium Franciscano Xavier pelo Espírito André Luiz, logo no início, no capítulo 4, 3, 4 por aí, é relatada uma reunião que eles chamam de desenvolvimento mediúnico, onde alguns companheiros estão ali reunidos para estudar, né, a mediunidade e verificar o potencial de cada um no campo mediúnico. E o André Luiz observa situações muito complicadas, né? Companheiros com vício de álcool, companheiros com vício de sexo, companheiros com problemas de alimentação, uma situação bem, bem difícil. E os benfeitores se desdobrando, né, para auxiliar os companheiros naquilo que fosse possível. Quando acaba a reunião, os médios, como disse o Paulo Renato, estavam frustrados, porque os resultados que eles esperavam eram e, na verdade, eles tinham tido poucos resultados naquela reunião, na visão deles. E o benfeitor Alexandre, ele comenta que, na realidade, eles foram muito auxiliados, né? Tomaram um banho de luz. E o André Luiz questiona, mas mesmo assim, nessas condições, vale a pena eles estarem aqui? E o benfeitor diz, se não fossem estarem aqui, a situação deles estaria ainda pior, né? Porque ali era combatido o vampirismo, essas energias deletérias que eles acabavam adquirindo no contato com entidades viciosas,
também pela dificuldade deles. É. Então a gente muitas vezes está numa reunião espírita, não como deveríamos estar, como disse Paulo Renato, né? Preparados, conscientes do nosso papel, mas nós vamos ali dar trabalho à espiritualidade que por caridade, né? Por misericórdia, nos auxiliam. Então, ao invés de nós estarmos ali contribuindo, nós estamos ali sendo atendidos como doentes, né? Nos propomos a ir ali para auxiliar os doentes. E, na verdade, nós somos os maiores doentes, estamos dando trabalho aos benfeitores que poderiam estar executando a tarefa caso estivéssemos preparados, mas, infelizmente, na maioria das vezes, nós não temos essa consciência. O que você está lembrando aí, Maria de Fátima Miranda? Eu estou lembrando que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e bem no princípio mesmo, alguém nos convidou para aplicar passe, né? E aí eu falei, eu não posso, tal, mas numa emergência tinha uma senhorinha doente e foi um grupo, aí eu fiquei ali junto, né? Compondo, mas eu imagino, porque a única coisa que fiz foi orar. Aí depois eu falei, fulana falou que eu devo dar passes. Olha, eu ouvi nitidamente. Por isso que eu ri. Quem vai tomar passe primeiro? Você? Quem vai tomar passe primeiro? Você ou o paciente que chegar? Aí eu falei, eu devo estar biruta, né? Não, é porque você ainda fuma. Aí imagina que vem alguém com enfisema pulmonar. Os espíritos primeiro vão limpar o seu pulmão ou do outro e pronto, ali bastou. É porque a gente coloca, Renato, que a tarefa é toda dos espíritos, né? Como se nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma. Ele vem falando aqui mais adiante essa questão mesmo, né? Porque a gente secunde, a expressão que ele usa, secunde os benfeitores que evocarmos. Mas ele fala aqui, que os chamam com fervor e sinceridade, né? Às vezes esse fervor pode ser interpretado como insistência perturbadora. Nós não somos, digamos assim, autoridade para obrigar espírito nenhum a se apresentar em que condição seja na condição de enfermo, ou seja na condição de benfeitor, né? Então, esse chamar aos benfeitores com fervor não significa uma atitude desrespeitosa, uma atitude de autoridade. Eu me reuni, né? Às vezes a pessoa pensa, eu me reuni com a melhor das boas intenções, segundo a visão dela, e fica a pessoa convocando, né, os benfeitores como se tivesse autoridade para isso. Se estivesse dando ordem, né? Né? Como se fosse um ditador. E a situação não deve passar, quer dizer, o comportamento do médium, o comportamento da pessoa que se eleva à oração, ou que se dá à oração, não deve ser de tentar obrigar os benfeitores a se manifestarem. Esse fervor, naturalmente, ele está se referindo a um sentimento sincero de amor, um sentimento, não que a pessoa tenha que ter esse amor em plenitude, mas uma boa vontade expressa, né? Em que a pessoa reconheça que está ali sob as bênçãos de Deus e que seja o que for de que ela necessite, Deus lhe dará dentro das suas necessidades. Lembrando ainda Paulo de Tarso, quando faz uma citação lá, ele fala, pedistes e não fostes atendido, porque pedistes mal, pedistes para uso dos seus prazeres. Então, às vezes a gente fica nessa posição de pedir, pede mal e não é atendido. Então, não tem do que reclamar. Então, esse fervor é um sentimento de amor, um sentimento de gratidão a Deus por estar ali com a possibilidade de ser útil, né? Vamos pensar, até citar o nome do protetor, do espírito amigo que se queira evocar, mas sem insistência. Porque às vezes o espírito não aparece, o espírito evocado nominalmente não aparece por algum problema, e a pessoa fica lá insistindo no nome dele, né? Eu lembro numa situação particular, com a minha esposa, quando ela era mais jovem,
A mãe dela sempre levava ela num médium muito conhecido. Cuidado com o que você vai falar, porque ela vai dizer que você está chamando ela de velha. Continua um pouco mais jovem, tá. Um pouco mais jovem. Explica direito. Um pouco mais jovem. Então, eles foram lá porque ela tinha muitos problemas de influência negativa, espiritual, estava sempre doente, e era influência espiritual mesmo. E uma vez eles chegaram lá na média, fizeram a prece. Normalmente, o doutor Antoni, o irmão Cruz, vinham logo, especialmente o irmão Cruz. Fizeram a primeira prece, nada do irmão Cruz. Segunda, nada do irmão Cruz. Terceira, fizeram a opção de prece. Quer dizer, já estavam quase dando ordem. Como é que é? Não vai vir não? Vai ser dispensado. Muito interessante a história. Ficaremos aqui horas conversando sobre isso, mas o tempo urge. E eu agradeço aí ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda e a todos vocês, prezados ouvintes e internautas, por mais um estudo que nós tivemos aqui juntos de O Livro dos Médiuns. Semana que vem, se Deus quiser, aqui novamente estaremos. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, estamos de volta. Como sempre fazemos, vamos a um breve retrospecto do programa anterior. Nele nós demos continuidade ao estudo do assunto Espíritos Impostores, o falso padre Ambrósio, objeto de matéria publicada por Kardec na Revista Espírita de julho de 1858. Padre Ambrósio era uma figura venerável que havia sido objeto de uma matéria em um jornal da época, e pelo teor do que se dizia a respeito da matéria, que relatava uma sessão em que esse padre Ambrósio teria estado, Kardec considerou que não era lógico que aquilo pudesse ser de Padre Ambrósio. Então ele invocou o espírito de Padre Ambrósio, o verdadeiro, e dialogou com ele. Então no programa anterior nós iniciamos o estudo e depois chegamos ao ponto em que hoje nós vamos iniciar, que é na pergunta número 8. Então continuemos estudando o diálogo do codificador com esse espírito que considerava Kardec, até então, que se tratava do verdadeiro padre Ambrósio. E nós vamos ver que Kardec continua fustigando o espírito para realmente se convencer de que era o verdadeiro padre Ambrósio. Então vamos ler a pergunta número 8. Kardec, na 7, havia perguntado sobre como os espíritos não transmitiam seus ensinamentos, né? E a respeito disso ele insiste. Desde que essa doutrina deve ali ser ensinada mais tarde, quer dizer, lá onde houvera a manifestação do falso padre Ambrósio, parece-nos que, se o fosse imediatamente, aceleraria o processo e evitaria que alguns tivessem dúvidas prejudiciais. Reparemos a independência de Kardec na pergunta. O espírito havia dito que lá
o falso Padre Ambrósio se manifestou e os espíritos superiores não o desmascararam, mas mais tarde a verdade viria à tona, etc. Então Kardec está fustigando o espírito com quem ele estava dialogando, considerando o verdadeiro Padre Ambrósio, e então indagando que seria mais próprio e aceleraria o progresso se os espíritos superiores não deixassem acontecer esse tipo de coisa. E o espírito responde da seguinte maneira, agora é o Padre Ambrósio respondendo a Kardec. Os desígnios de Deus são sempre impenetráveis. Não há outras coisas que à vista dos meios empregados para atingir os objetivos não vos parecem incompreensíveis? Então, aqui o Espírito está falando sobre os desígnios de Deus serem impenetráveis. E continua, é preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, pois nem todos poderão receber a luz de um jato, ficariam ofuscados. Nós estamos vendo que Kardec talvez ainda não esteja convencido mesmo de que se trate do verdadeiro Padre Ambrósio. Ele está insistindo com o Espírito. Então, como na pergunta anterior havia aquela questão de que os Espíritos teriam adiado o esclarecimento lá para as pessoas que se deixaram enganar pelo falso Padre Ambrósio, então Kardec insistiu e faz uma contestação. Poxa, por que isso? Por que os espíritos superiores não resolveram logo, não esclareceram logo? E então o espírito que responde a Kardec, supostamente Padre Ambrósio, ele diz assim, que os desígnios de Deus são impenetráveis. Ora, isso não pode ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque há determinados desígnios de Deus que realmente são impenetráveis, estão fora do alcance até da própria humanidade, quanto mais de algumas pessoas que estão fazendo uma reunião e procurando descobrir uma parcela da verdade. Mas isso não significa que algum dia aquilo não será conhecido. Num planeta como o nosso, de provas e expiações, no qual reencarnam espíritos, onde há mais ainda uma porcentagem maior do mal do que do bem, e nós mesmos, cada um de nós, existe ainda uma predominância do mal sobre o bem, como se fala. Por isso é que o planeta em si se configura pela predominância do mal sobre o bem. Num planeta como o nosso, é claro que haverá alguns assuntos, ou até muitos assuntos, que não seremos capazes de entender. Mas em muitos superiores, é claro, isso será penetrado. Então, os desígnios de Deus um dia serão de todos conhecidos. O exemplo maior que tivemos foi de Jesus, né? Eu e o Pai somos um, disse Jesus, porque um espírito crístico, então é diferente. Agora, foi muito interessante o espírito dizer, e Kardec colocou em itálico na Revista Espírita, que era necessário que nós aprendêssemos a distinguir o verdadeiro do falso. É aquela postura de que nós, mesmo espíritas acostumados com o trato da doutrina espírita, até acostumados com reuniões mediúnicas, acostumados a dialogar com espíritos desencarnados nas sessões, temos que estar constantemente alertas para que não sejamos enganados pelos espíritos, e temos que distinguir o verdadeiro dos falsos. E vale a pena, inclusive, nós fazermos a extensão do conceito. Se isso vale para desencarnados, vale também para os encarnados. Como dizia Jesus, nós precisamos ser
mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E no final da resposta, o Espírito diz a Kardec que o conhecimento tem que ser dado gradativamente. A luz não pode ser lançada sobre nós como um jato, porque nós não teríamos capacidade de absorvê-la, nós ficaríamos cegos. Kardec, nesse ponto do diálogo com o Espírito, talvez estivesse quase convencido de que estava falando com o verdadeiro Padre Ambrósio. E muda totalmente o curso da conversa e faz 3 perguntas de cunho doutrinário. Vamos ver quais são essas perguntas e as respectivas respostas. A de número 9. Terias a bondade de nos dizer vossa opinião pessoal relativamente à reencarnação? E o Espírito responde: os espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma encarnação única não bastaria para que tudo aprendessem. É necessário que reencarnem a fim de gozarem a felicidade que Deus lhes reserva. E Kardec pergunta: dá-se a reencarnação na Terra ou somente em outros globos? O Espírito responde: a reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundos mais perfeitos ou menos perfeitos. E Kardec faz mais uma pergunta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos comentar essas perguntas e as respostas, que realmente foram muito interessantes. Na de número 9, Kardec solicita a opinião pessoal do espírito sobre um tema fundamental da doutrina espírita, a reencarnação. Essa é uma pergunta tipo sabatina. Por quê? Porque a essa altura Kardec já tinha em mãos, já tinha estudado, prescrutado, já tinha mergulhado profundamente no estudo da reencarnação. Tinha recebido mensagens de milhares de lugares do mundo inteiro. Então, reencarnação já era tida e sabida por Kardec como um item absolutamente fundamental do ensino dos espíritos. Aí ele pede a opinião pessoal do espírito comunicante, certamente para verificar se a opinião pessoal do espírito batia com aquilo que a concordância do ensino dos espíritos ensinava a respeito da reencarnação. Então ele está checando o espírito. Padre Ambrósio fala então na criação dos espíritos, né, ignorantes, imperfeitos, simples, e na necessidade, no objetivo da reencarnação. E reparem que na resposta ele fala na necessidade da reencarnação, associando-a a gozar a felicidade merecida. O que se infere que esse espírito não está se referindo à Terra, porque a Terra é o tipo do lugar em que realmente não se está aqui para gozar a felicidade. Nós estamos aqui para enfrentar provas e expiações. Então, Kardec, ao perguntar assim ao espírito, o espírito respondendo dessa maneira, que o objetivo seria gozar da felicidade, etc., a resposta não satisfez a Kardec, como nós vamos ver. Por que não satisfaz a resposta a Kardec? Porque ele pergunta como é que a coisa funciona na Terra. Na Terra, como é que funciona na Terra? E então, nessa resposta à pergunta, o espírito
ele fala, na realidade, na pluralidade dos mundos habitados, que aparece em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e de uma maneira que configura realmente o caráter progressista da reencarnação, ou seja, o caráter básico da reencarnação, que é ensejar ao espírito progredir durante essa reencarnação, em qualquer mundo que seja. Por que nós estamos dizendo isso? Porque justamente o título desse item no Livro dos Espíritos é Transmigrações Progressivas, o que significa que nós podemos reencarnar no mesmo mundo várias vezes e podemos reencarnar em outros mundos. Inclusive lá no Livro dos Espíritos, Kardec, quando perguntou isso, se era possível a gente reencarnar em outro mundo, o Espírito respondeu que sim, inclusive mencionou que a ele, Kardec, já havia acontecido aquilo. Então, na pergunta número 11, que nós já lemos, então Kardec pede ao Espírito absoluta clareza na resposta. Não dá para o Espírito ser vago. Então ele responde, o Espírito, pressupondo um espírito com progresso suficiente para reencarnar em mundo superior à Terra. Por quê? Porque na resposta o Espírito diz que se o Espírito pedir para reencarnar na Terra para uma missão, é mais meritório do que reencarnar num mundo superior a fim de dar curso natural ao seu progresso como espírito. Então, a resposta do Espírito, se foi específica com relação à reencarnação na Terra, foi também específica com relação ao grau evolutivo do espírito que estava sendo objeto da resposta. Esse tipo de cuidado a gente tem que ter no estudo da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, por exemplo, quando a pergunta é de ordem geral e diz respeito ao planeta Terra, então nós temos que entender que de um modo já a resposta, nós temos que entender que diz respeito a, de um modo geral, os espíritos reencarnados no planeta Terra se comportam dessa maneira. Por quê? Porque nós temos no nosso planeta, reencarnados, espíritos dentro de uma faixa razoável de diferença de progresso evolutivo. Não é isso? Então, se a pergunta não é específica, um espírito ainda no início de progresso espiritual, isso é uma pergunta específica. Se a pergunta não é assim, se a pergunta é assim, um espírito no seu progresso espiritual, aí é uma pergunta genérica. Um espírito, não está especificado se é um espírito imperfeito, inferior, se é um espírito superior. Então, é genérico. No que é genérico, a resposta se aplica de maneira geral. Então, a rigor, nós teríamos em quase todas as respostas do Livro dos Espíritos, a gente teria que ter em mente no planeta Terra, de uma maneira geral, e aí vem a resposta. Kardec não ia fazer isso. Então, quando é para especificar espíritos superiores, está especificado espírito superior no Livro dos Espíritos. Quando é espírito inferior, espírito inferior. Quando é recém-desencarnado, fala recém-desencarnado. Enfim, quando é um espírito que tenha se suicidado na reencarnação anterior, tem que se dizer um espírito que tenha cometido suicídio na sua última encarnação, nesta, como é que pode ser? E no trato com os espíritos, quem tem essa vivência no meio espírita precisa ter este cuidado de especificar as perguntas a fim de ter respostas claras e objetivas, como Kardec faz com esse espírito, Padre Ambrósio.
Esta matéria é muito interessante, não só por tudo que nós já estudamos até agora, como também porque, nas perguntas seguintes, Kardec convida os dois espíritos que haviam se comunicado na tal sessão que fora objeto da matéria do jornal espiritualista que chamou a atenção de Kardec. Então Kardec viu a matéria no jornal. Um espírito se dizendo Padre Ambrósio, outro espírito se dizendo um rei, Humberto II, ou um nome assim, Clemente II, talvez o Papa. Clemente XIV. Ora, pelo teor da matéria, Kardec considerou que não era razoável que se tratasse do Padre Ambrósio. Então, o que ele fez? Kardec invocou o espírito do verdadeiro Padre Ambrósio. E teve esse cuidado todo, que nós vimos nos dois programas, no anterior e neste de hoje, para chegar à conclusão se era realmente ou não o Padre Ambrósio. Checou o espírito o tempo todo. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai chamar os dois espíritos que se manifestaram na tal sessão do jornal. E vai dialogar com esses espíritos, depois dialogar também novamente com o Padre Ambrósio. E vai tirar limpo as coisas. Então há pessoas que acham que espiritismo é coisa assim, fosfórica, espírito, pátria espiritual. Não é não. Espiritismo é coisa de prática objetiva de dia a dia da vida. Os espíritos interagem conosco a cada instante. Nós vivemos em contato com os espíritos desencarnados. Eles nos intuem, às vezes atuam tão fortemente sobre nós que nos dão até repercussões físicas. A gente sente arrepios, sente tremores, sente frios, sente calores. Pela ação dos espíritos. Por isso é que Kardec chama esses médios sensitivos, porque são suscetíveis a sensações físicas por ação dos espíritos. Então, lidar com espíritos é uma coisa natural. A gente tem que conversar com os espíritos, vamos dizer assim, como a gente conversa com as pessoas. O espírito se manifestou, a gente conversa com ele como se ele estivesse encarnado, na maneira de conversar, na naturalidade da conversa. Agora, evidentemente que se nós quisermos respostas a respeito da pátria espiritual, nós vamos fazer perguntas específicas relativamente à realidade da pátria espiritual. Enfim, o trato com os espíritos tem que ser uma coisa que a gente considere normal, natural. O que não significa que vai se vulgarizar isso e qualquer pessoa sem estudo de doutrina espírita, sem preparo para isso, se meta a ficar interagindo com os espíritos desencarnados, porque realmente estará com isso se expondo a uma obsessão. Então, no próximo programa, como dissemos, nós vamos, em continuidade a esse diálogo de Kardec, nós vamos então abordar a conversa dele com os dois espíritos, em princípio impostores, que se manifestaram lá na matéria, na seção objeto da matéria do jornal, e falará também, novamente, com Padre Ambrósio, para chegar então a uma conclusão definitiva a respeito desses espíritos. E se nós prestarmos atenção, nós veremos que Kardec, nesta matéria, está nos dando uma verdadeira aula de como fazermos uma pesquisa relativamente a espíritos desencarnados. E é diferente de uma reunião pura e simples em que a gente vai conversar com algum espírito, que a gente possa julgar que esteja perturbando uma pessoa, aquela pessoa está desesperada, a família está desesperada. Então, numa conversa como essa, o que o dirigente da reunião faz é procurar sensibilizar o espírito para ele pensar um pouco mais e descobrir por ele mesmo que não interessa estar fazendo aquela perturbação na pessoa. Mas num caso como este, que nós estamos estudando da Revista Espírita, Kardec estava fazendo uma pesquisa.
ele estava buscando enriquecer o trabalho que ele já estava fazendo, que já havia publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e estava avançando para enriquecer o seu estudo do ensinamento dos Espíritos, para codificar a doutrina e publicar então os diversos livros do chamado Pentateuco Kardeciano. No próximo programa, então, nós daremos continuidade a esse estudo, desejando-lhes muita saúde e muita paz nesse momento em que encerramos o programa de hoje. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.